como lidar com a opinião do outro, né? Isso é sempre uma coisa difícil, complicada, um desafio constante, acho que na vida de todo mundo, talvez. Mas eu acho importante, assim, para a gente ter uma reflexão a respeito desse tema, pensar o que é a opinião do outro, né? O que é a opinião, né? E como é que ela se forma. Aí, quem sabe, a gente consegue avaliar de novo, assim, o que a gente pensa sobre a opinião dos outros, né? O que os outros vão pensar. Então, assim, acho que não precisa nem discutir como que pensar demais na opinião dos outros ou se preocupar com a opinião dos outros influencia a nossa vida muitas vezes de uma maneira negativa. Mas vamos pensar um pouco, né, sobre o que é a opinião, assim. A opinião é a expressão do que uma pessoa pensa, da crença de uma pessoa, do que ela entende pelo mundo, do que ela enxerga, né? E como é que essa visão do mundo se forma? A gente vai tendo experiências, vai vivendo coisas com pessoas, sozinho, viagens, experimenta comidas, tem rotinas no dia a dia, tem tarefas, obrigações, limpar a casa, pagar contas, enfim, encontrar família, amigos, né? E tudo isso vai se juntando, assim, né? Vamos juntando essas experiências, vamos gravando elas, vamos digerindo elas. E conforme a gente vai digerindo, a gente começa a encontrar padrões, né? Das coisas que acontecem no mundo, assim, né? Por exemplo, fulano sempre é gente boa, fulano sempre é sacana comigo, aquele restaurante é muito bom, aquele restaurante é ruim, tal dia, então, sei lá, tal supermercado é bom de fazer compras porque os preços são bons. E a gente começa a encontrar padrões e vai estabelecendo regras, né? Coisas que a gente acredita ser regras na nossa vida, no nosso dia a dia, e começa a criar opiniões, né? É claro que as opiniões vão ficando mais complexas, elas começam a chegar nos âmbitos daí, né, de religião, política, sobre se uma pessoa, se um parente é confiável ou não, se uma cidade vale a pena visitar ou não, né? E muitas vezes essas opiniões se chocam, as experiências foram diferentes, né? As opiniões vão ser diferentes. E o jeito que a gente vê o mundo, obviamente, é diferente de cada um, né? Por isso que a gente conversa para trocar experiências, para ver outros jeitos de ver a vida. E às vezes acabam, essas opiniões se chocam, né? E chocam com coisas muito importantes que eu acredito, né? Mas, tendo em mente que uma opinião é a expressão de um jeito de ver a vida, né? E esse jeito de ver a vida é uma tentativa da pessoa de enxergar relações, de enxergar regularidades na experiência dela. Assim, ninguém vai ter experimentado tudo na vida e nem 10% e nem 1%. Assim, o mundo é muito grande, muito complexo e a gente vê só uma partezinha ali do que é o mundo, né? E desse pouquinho que a gente vê e que lê e que experimenta aqui e ali, a gente tenta estabelecer um mapa, né? Um jeito de enxergar o mundo que vai nos ajudar, né, a se localizar, a navegar pela vida por aí, né? E esse nosso mapa é a nossa opinião. E a gente está tentando fazer o melhor possível com as poucas experiências que a gente tem e tenta ver um sentido, a gente tenta atribuir um sentido, atribuir um significado para tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, quando às vezes a opinião de alguém te incomoda muito, 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 assim, tem coisas que não dá para descer aquela opinião, é bom lembrar disso, assim, né? Não, a pessoa está tentando juntar as vivências dela ali, montar num mapa que faça sentido para ela e é o jeito que ela vê o mundo, que ela vê a vida, que ela está tentando, que ela consegue, né? Enxergar as coisas, né? Uma coisa que muda a opinião das pessoas, muitas vezes, é a experiência. É ver, vivenciar, viver e ver coisas novas que a pessoa não viu ainda, né? E daí, a partir dali, ela tem que remontar o mapa para encaixar essas experiências novas, né? Mas é isso, assim, os nossos mapas, as nossas opiniões estão sempre mudando, assim, elas vão se alterando conforme as experiências vêm, os mapas que a gente tem são incompletos, né? Tanto da gente quanto dos outros, né? As nossas opiniões também vão mudando com o tempo, né? E por isso, se as opiniões dos outros te incomodam muito, 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 e às vezes acontece comigo também, pode ser que a gente precise relembrar disso, assim, né? A pessoa está tentando só fazer sentido das experiências dela. Fica aí a reflexão, um grande abraço e até uma próxima.